interesse pela violência que é estranhíssimo. Em primeiro lugar, paramos quando há um acidente, o maior engarrafamento é do outro lado da rodovia. Em busca de um cadáver, uma víscera, um cérebro, alguém esquartejado na estrada, em que eu possa, como Schopenhauer diz em Paregre para Lipomena, ter o único prazer da vida. Não foi comigo, pelo menos. Diz Schopenhauer que o único prazer da vida é quando a ovelha está no pasto e o lobo ataca a vizinha, e não a ela. Isso é o único prazer. Nós somos capazes de assistir e publicar cenas de luta em que homens se esbofeteiam até o sangue e até ficarem desacordados. E ao invés de sermos internados com um transtorno agressivo, obsessivo, ao invés de nos darem inteiramente algum remédio para acalmar esse distúrbio, nós pagamos ingresso para isso. E pagamos no pay-per-view. E comentamos e fazemos bonequinho dos lutadores. E louvamos a violência. Horrorizado, eu vi há pouco na Inglaterra, se fez isso com 2 crianças num ringue. 2 crianças em Vale Tudo. Agora, ou seja, é a violência, especialmente a masculina, é a violência que nos seduz e nos deleita. Nenhum jornal na história jamais pôs na manchete a seguinte notícia. Setembro, floresceram os ipês amarelos. Cidade coberta de flores. Por todo lado há ipês amarelos. E há pouco havia os roxos. É o espetáculo da vida. Ninguém jamais fez essa notícia. A notícia em geral é: hoje começou a primavera. Poluição aumenta em São Paulo. Ou seja, nós temos um deleite pela força e pela violência. E somos capazes de noticiar grandes desmatamentos, com toda a razão, mas incapazes de denunciar ou anunciar florescimentos. Ou simplesmente cenas pacíficas. Namorado beija namorada no Ibirapuera, primeira página. Casal completando bodas de ouro, desfila de mãos dadas e conversam animadamente após 50 anos de casado. Não. Mas madrasta joga enteada pela janela sob os olhos do pai, e isto ocupa a nossa atenção por uma década. Por uma década inteira. Que significa que nós resistimos, não gostamos, temos uma natural resistência ao bem e ao pacifismo. Cria-se um paradoxo. O ódio é feio. Assumi-lo é um horror. Acusar alguém de estourado ou iracundo, palavra mais sofisticada, é acusar alguém de ser desequilibrado. Essa pessoa deve fazer pilates, deve tomar mais chá, deve tomar florais de Bach, de Beethoven, deve fazer algo que o acalme mais. Esta pessoa precisa se reequilibrar. Mas, com frequência, entendemos que a violência e o ódio estão ao lado, na torcida do outro, no vizinho, no síndico, na esposa ou no marido, no namorado ou na namorada, nos filhos que me respondem com agressividade, enquanto eu sempre falo: sou seu pai, você precisa olhar a realidade, eu te amo, meu filho. Filho, mas eu sou seu pai, meu amor. Somos sempre um monumento pétreo ao equilíbrio, salvo sempre quando não somos. Matamos por ódio. Matamos, como em outros países, como na Inglaterra, em torcidas. Matamos pela vitória ou pela derrota de um time. Sinal de uma patologia profunda. Sinal de um desequilíbrio absurdo, ou pior, dentro do espírito que guiou a curadoria do Pondé para esse encontro, não dentro de uma patologia, mas dentro de uma naturalidade absoluta. Matamos quase sempre. E diante de uma tragédia como a ocorrida no Haiti ou no Chile, terremotos fortes, vemos vizinhos de classe média alta ou outros vizinhos saqueando as casas uns dos outros. Tirando o Japão, que não conta para o estudo do ódio humano, em que as pessoas vão em fila debaixo de neve com terremoto e radioatividade e agradecem a fila e o lugar na fila, o resto do planeta parece inclinado profundamente ao ódio. E mesmo os pacíficos parecem ser pacíficos por falta de oportunidade. Porque estão bem alimentados, porque estão tranquilos diante da fome ou diante da miséria, como Brecht denuncia num dos seus trechos da sua Mãe Coragem,
com a neve caindo e a mãe abortando, ele vai dizer, né? Se você estivesse no meu lugar, sentado nessa plateia, é outra coisa. Mas nossas narrativas sobre nós são profundamente pacíficas. Então temos que entender duas coisas, que é um ódio generalizado. E temos que entender também que gostamos desse ódio, que ele nos dá identidade, que ele nos chama a atenção, que nossa fofoca é sempre negativa, mas também devemos entender que nós construímos sobre nós uma outra fantasia. Nós, indivíduos, nós, paulistas, nós, brasileiros, ou nós, urbanos, sobre o rural, sobre o estrangeiro ou sobre os outros. Essas narrativas pacíficas tendem a dar uma contra-identidade. A função, lembrando a teoria Foucaultiana, a função do hospício não é colocar os loucos lá dentro, desde que se inventou esse espaço, reformado depois pelo Dr. Pinel. A função do hospício é garantir que os que estão fora não são loucos. Os que estão fora olham e dizem, bom, eu não estou lá, então eu devo ser normal. Esta é a função do hospício. Dar um metro, uma régua, para que os de fora se sintam normais. Quando o genial Machado de Assis brinca com esse critério no Alienista, ele vai dizer, passado por um exame rigoroso, todos, com exceção dos presentes aqui, os que nos assistem em casa, seriam internados num hospício. Por algum motivo seriam internados num hospício. Temos um discurso de horror ao pretenso ódio externo, seja ele xiita no Irã, seja ele de fundamentalistas de toda a espécie, seja de terrorista, seja do que for, nós temos um horror ao ódio externo. Chegamos a fechar os olhos em cenas violentas nos filmes e manifestar imediatamente nossa restrição a esse ódio.